Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no STF Sociologia, Teologia e Filosofia. Eu sou o Emerson Marques e no vídeo de hoje falaremos sobre um Deus que se apresenta, um Deus que se manifesta. Que Deus é esse? Mas depois da vinheta. É isso aí, galera. A Bíblia ela nos mostra de um Deus que se manifestou e que se apresentou a um determinado povo, que é o Deus do povo hebreu. Se eu tivesse, por exemplo, se eu olhar para os astecas, como que os astecas olham para Deus? Se eu tivesse nascido no México, se eu tivesse nascido no Oriente Médio, se eu tivesse nascido na Ásia, qual seria esse Deus da cultura desse povo? Mas nós vamos falar de um Deus que manda ir a todos os povos, apresentar a esse Deus a todos os povos. Que Deus é esse que eu estou falando? Pastor Vitor. Bem, pastor, como nós temos a nossa introdução, nós estamos falando independente do local onde eu nascesse, ali eu teria um Deus a ser cultuado. Por exemplo, se tivesse nascido no Japão, lá eu teria uma cultura que seria influenciada naquela cultura. Enfim, como eu não posso entender esse Deus que se apresentou para um povo hebreu, um único Deus, e a gente vai discorrer, assim, olhando biblicamente, que esse Deus manda eu ir a outros povos, a apresentar ele a outros povos. Como eu posso entender isso? Dentro da filosofia, como que eu enxergo isso dentro da cultura? O que o pastor acha? Bom, espero que você tenha assistido o nosso último vídeo. Nós já tocamos nesse assunto do monoteísmo e vale a pena resgatar essa essência. Antes, era característica dos povos serem politeístas, terem e adorarem vários deuses. Então é algo completamente novo, particular do povo hebreu, ter um único Deus, um Deus exclusivo para todas as coisas, para tudo. E diante disso, sim, esse Deus hebreu, Deus cristão, ele se apresenta como o Deus dos hebreus e pede que a aliança que ele firmou com o povo seja divulgada, seja propagada entre todos os povos. Para quê? Para que todos os povos, toda língua, raça, conheça que ele é o verdadeiro Deus, o único, incomparável. Tá? Então, tem um viés teológico cristão. Está dentro da essência do cristianismo essa proposta de Deus que vai até o homem. Lembrando lá, Deus tem todo um plano. Ele criou o homem, ele sabia que esse homem pecaria, ele enviaria Jesus, que morreria por nós, ressuscitaria por nós e tem a consumação, que é o final de todas as coisas. Então, esse plano foi inicialmente para o povo hebreu, mas, biblicamente falando, nós temos inclusive o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, que é para realmente divulgar e levar esse amor, esse conhecimento para todos os povos. Sim. Antes do pastor Guilherme Malchiocchi responder, você já está inscrito no nosso canal? Se você não está inscrito, vai lá, toca no sininho, se inscreve no nosso canal, curte, compartilhe com seus amigos. E se você já é inscrito, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar. Pastor Guilherme, se eu estivesse no Egito, eu teria o Deus Amon, eu teria o Deus Ra, eu teria o Deus Osíris. Nós temos o Antigo Testamento. Como é que é esse Deus do Antigo Testamento? O Deus do Antigo Testamento é o Deus da Bíblia, o único Deus verdadeiro, santo, imutável. Ele escolhe um povo para ser o seu representante aqui na terra, e esse povo é o povo de Israel. Então, a partir do povo de Israel, nós conhecemos o Deus verdadeiro, o Deus dos israelitas. E temos diversos relatos de que o Deus dos israelitas, o Deus dos hebreus, é o Deus verdadeiro sobre todos os outros deuses. Então, quando nós começamos a conhecer este Deus verdadeiro,
nós começamos a ter um relacionamento com Ele, nós começamos então a vivenciar realmente esse relacionamento com Ele e então testificar que realmente Ele é o Deus verdadeiro e todas as coisas foram criadas pelas suas mãos. Nós entendemos que este Deus verdadeiro, o Deus dos israelitas, o Deus que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, nos deu uma ordem. E essa ordem é ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e se batizar será salvo. Quem não crer será condenado. Então veja que a orientação é para pregarmos o Evangelho. E é através da pregação do Evangelho, as pessoas então terão a oportunidade ali de reconhecer o Deus verdadeiro, através da mensagem. Então veja que Deus, Ele escolhe para si um povo qual Ele irá salvar, e escolhe também um método pelo qual Ele vai salvar esse povo. E esse método é o método da pregação. E o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a nossa missão, como servos do Deus Altíssimo, do Deus verdadeiro, é espalhar, propagar, anunciar, pregar o Evangelho para todas as pessoas, de modo que todas as pessoas que estão ao nosso redor conheçam a mensagem de salvação a partir das nossas vidas. Uma pergunta. Por exemplo, eu tenho o Evangelho a partir de Cristo. Como que eu entendo esse Deus no Antigo Testamento? Ele selecionou um povo só para ele? Como é que ele faz? Ele faz essa separação de povos somente no Antigo Testamento? Eu acredito que não, porque nós temos diversos relatos sobre os prosélitos. Quem eram os prosélitos do Antigo Testamento? Pessoas que eram nascidos de outras culturas, porém se convertiam ao Deus de Israel e passavam então a fazer parte daquele povo, seguindo a lei de Moisés, seguindo os costumes que o povo praticava segundo a orientação do Senhor. Então nós temos aí diversos exemplos. Por exemplo, na entrada de Jericó, a Raabe, que ajudou os israelitas ali, ela foi poupada, ela passou a fazer parte do povo. Então veja, é um exemplo de uma pessoa que não pertencia ao povo, mas reconheceu a grandeza do Deus de Israel e então passou a fazer parte daquele povo como um prosélito. Foi enxertado. Pronto. Simples assim. A cultura não influenciou muito, pastor, na antiguidade para esses povos? Sempre. Aceitar Sempre. Ou não aceitar a Deus? Sempre. A cultura, ela é uma característica marcante e forte. Agora, você começa a avaliar os prós e contra. Você começa a comparar a sua cultura com a cultura do outro. Porque somos seres racionais, Sim. Fala, calma aí. Eles são diferentes. Eles são diferentes em A, B e C. Mas diferente para o bem, para melhor, para pior. Poxa, tenho observado que para melhor. Então eu quero isso. O que é que vocês têm e o que eu preciso fazer para ter o que vocês têm? Sabe? Me explica. Eu quero. Então, tem pessoas que têm racionalmente essa curiosidade, essa sede, essa fome. Aconteceu, um parênteses, pastor, aconteceu um breve testemunho assim, nós convidamos um casal, colega nosso, para vir na festa de aniversário do Paulinho, do meu filho, que tem 1 ano e 6 meses agora. Mas na festa de 1 ano nós convidamos um casal. Esse casal veio, eles não eram crentes, e o homem tinha um certo problema com bebida, então estava acostumado que nas festas eles iam, tinha bebida alcoólica e tal, aquela música alta, e não é muito do nosso costume, esse tipo de prática. E aí quando ele veio no aniversário do Paulinho, todos que aqui estavam, se não todos, 90% eram cristãos, E aí ele viu que não tinha som alto, não tinha bebida, não teve briga, todo mundo estava conversando, sentado, trocando ideias, dando risada, num momento de confraternização, de família, de união, de igreja, de amor. E aí ele começou a fazer parte, assim, a frequentar mais a nossa igreja, juntamente com
com a esposa, né? E começou a querer, assim, a saber como que é isso, né? E aí depois eu fui conversar com ele falou, poxa, que legal, a partir do aniversário do Paulinho, desenvolveu um interesse nele em querer saber como funciona, como é, porque é um povo diferente, o que eles têm de diferente? Sim. E o segredo é a presença do Senhor, né? Então ele falou, poxa, eu achei muito interessante, ele falando pra mim, não tinha bebida, né? Eu tô acostumado assim aí em festas de aniversário com bebida e tal, e não teve briga, não teve música alta e tal. E a galera se divertiu, conversou. Exatamente, foi gostoso, foi harmonioso. E aí ele desenvolveu esse interesse no seu coração, né? Em perguntar por que né? Foi gostoso, foi legal e tudo mais. Então veja, acho que o exemplo aí, né, foi bem impactante na vida dele e graças a Deus ele teve aquele despertar para poder querer fazer parte, né, dessa graça que nós participamos. Então sim, a cultura realmente influencia. A pessoa se sente deslocada num primeiro momento. Então esse Deus lá no Antigo Testamento não fazia assim, não, esse aqui como vocês citaram de alguns personagens aí na Bíblia, né, que eles não eram hebreus ou israelitas nato, mas eles foram se achegando, eles foram... Sim, Deus não faz acepção de pessoas. Não, não, mas eles foram chegando, independente de ser um povo... Não, você quer conhecer esse Deus, você pode se achegar. Exato. Mas assim, eu tenho uma pergunta aqui, nós vamos assim o nosso Minuto Patrocinador. E nós queremos aqui agradecer a eFoto VIP, cursos de fotografia, aula VIP, aula online, workshop, fotografia básica e avançada. Se você quiser aí ser um profissional na área da fotografia, tal, está aí os nossos contatos aí embaixo. Se você também quiser alguém que edite, que trabalhe na área de cinematografia, você pode procurar aí Ternários Fotografia. Trabalha aqui, faz parte da nossa equipe, nos ajuda. E aqui na região de Santana de Parnaíba, aqui região da Fazendinha, cidade de São Pedro, nós temos a Abreu Gás. Aí, se você mora aí em Santana de Parnaíba, aqui o nosso contato embaixo, não deixe de ligar lá as nossas promoções. Voltando aqui, por exemplo, pastores, se eu tivesse na cultura nórdica, onde eu tenho lá Freia, né, a deusa do amor e tal, e eu não ouvisse falar desse Deus, ou não precisa nem ir lá, né? Vamos aqui na Amazônia, tem lá os povos indígenas que nunca ouviram falar desse Deus. É a pergunta crucial desta noite, desse momento. Como é que Deus me julgaria se eu nunca ouvi falar dele? Eu só gostaria de fazer uma observação diante da sua pergunta. Sim. Comparar uma cultura e uma pessoa na sociedade nórdica é uma realidade distinta da nossa aqui. Sim. Ou do Amazonas, né? Porque assim, o último censo, inclusive, tem mostrado que o número de cristãos, e outra, a internet, redes sociais, você acessa qualquer rede social hoje, você tem canções bíblicas, você tem mensagens bíblicas, você tem acesso à palavra de Deus. Tá? Mas a pergunta em si ela é muito boa. Considerando uma pessoa de uma cultura extrema, alguém lá no extremo do Irã, Oriente Médio, enfim, poxa, alguém na Índia, de repente, né, bem longe, afastado. Bem, sim. Poxa, nenhum missionário nunca teve oportunidade, nunca chegou até esse povoado, até essa tribo, até essa pessoa, esse grupo de pessoas. E aí? Essa pessoa será salva? Não será salva? Biblicamente, entendo que, como o pastor Guilherme já citou anteriormente, Deus ele tem uma metodologia e é muito claro. Você precisa crer com o seu coração, confessar com a sua boca, ser batizado para ser salvo. É o beabá. Simples. Quem não crê, não é salvo. Orientação bíblica. Então, assim, perceba, é pré-requisito conhecer e crer na pessoa, na obra de Jesus Cristo. Por quê?
Porque se não for através de Jesus Cristo, não há salvação. Isso é categórico. Tem um texto bem para cooperar com a fala do pastor, de Atos 4:12, que fala: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então não existe salvação fora da pessoa de Jesus Cristo. Os pastores comentaram acerca, por exemplo, nós temos a internet, nós temos os meios de comunicação, nós temos os missionários, nós temos aqueles que a gente sabe aí de pessoas que se arriscam, por exemplo, para ir pregar na Coreia do Norte, na China. Nós, da Igreja Batista da Fazendinha aqui, nós temos um casal de missionários adotados que estão no Amazonas pregando o Evangelho. Então, ele é o pastor Renato, inclusive ele foi o meu avaliado no concílio, né? Foi muito bem, por sinal. E depois que ele foi ordenado ao ministério pastoral, ele partiu, né, com aquele desejo ardente no coração de pregar o Evangelho a toda criatura e foi para o Amazonas, né? Desenvolveu um trabalho de evangelismo no Amazonas. Então, a gente ajuda ele mensalmente para os custos, né? E tudo mais, porque não temos condições de ir ao Amazonas. Exato. Mas o missionário que se pôs à disposição, nós vamos através dele. Então veja, qual a missão dele? Ir para as tribos indígenas ali, que estão mais exiladas ali, e pregar o Evangelho para aquelas pessoas. Então veja que Deus tem os seus agentes aqui na terra que estão com essa missão em mãos de pregar o Evangelho a todos os ouvidos. E glória a Deus por isso. Mas assim, eu ouvi um relato uma vez de um líder, e ele falou assim que a pergunta foi feita da mesma forma: se alguém nunca ouviu falar de Jesus, como que Deus poderá julgar essa pessoa, sendo que ela nunca ouviu falar de Jesus, nunca nem ouviu falar desse Deus? Por isso que eu citei lá a cultura nórdica, né, que está mais distante. Uma cultura ainda bem enraizada, ainda nos dias de hoje, ainda tem alguns grupos, algumas tribos, assim como nós temos as tribos indígenas aqui, né? Porque há relatos de que ainda existe tribos no Brasil que não teve mão do homem branco lá ainda. Deus seria assim, não ouviu, vai morrer. A ideia aí que deve ser construída, eu acho que o que o irmão está querendo expressar é o seguinte: nunca ouviu? Será que há injustiça da parte de Deus em condenar alguém que não teve a oportunidade de ouvir o Evangelho? Sim. Né? Então acho que é mais ou menos isso daí. Nesse sentido. Então, Deus... veja comigo, a Bíblia ela é muito clara quando ela diz que não há um justo e nenhum sequer. Todos são culpáveis diante de Deus. E o salmista diz, no Salmo 51, Davi diz que nas entranhas da sua mãe ele foi concebido em pecado. Então todos os homens estão separados e destituídos da glória de Deus, e não há ninguém que possa encontrar justificativas caso seja condenado pelo justo juiz. Porque o trono que Deus irá julgar o mundo diante das nações, veja que as nações, todas as pessoas da terra, estarão diante do trono do justo juiz. E a base do trono do justo juiz é justiça. Não há injustiça da parte de Deus no seu julgamento, porque o julgamento de Deus é foro íntimo. O que isso significa? Que Deus vai julgar a cada um segundo as intenções do coração. Nenhum tribunal da terra é capaz de julgar foro íntimo. O juiz da terra, ele vai julgar a causa conforme a instituição, a Constituição ali, vai julgar conforme lhe apraz, né? Conforme a Constituição. Mas ele não é capaz de julgar a intenção do coração. Ele não sabe se realmente é inocente ou culpado. Exato. E às vezes ele pode fazer um julgamento injusto, por ser um homem, por ser falho, né? Agora, o julgamento de Deus não, porque o que rege a base do trono de Deus é a justiça. Então não há injustiça de modo nenhum da parte de Deus ao condenar alguém que não ouviu o Evangelho. Ao contrário, a Escritura ensina que o julgamento da parte de Deus é justo, e ele julgará a todos, sem exceção, com justiça, porque a justiça é a base do seu julgamento. Então, mas se ele não conheceu esse Deus, é aí que é a pergunta. Se ele não conhecer esse Deus, como ele pode ser julgado? É como assim? Você está num trânsito e você fez uma manobra lá que você não está no código de trânsito. E você foi
multado por aquilo ali. Mas não está no código, como é que eu posso ser multado? É nesse sentido que eu quero chegar com vocês. Entendeu? O exemplo, por exemplo. Nessa mesma ilustração... Pode? Não, fala. Nessa mesma ilustração do Código de Trânsito, Vou só um exemplo. por exemplo, Deus jamais vai julgar alguém que não está nos seus preceitos, nos seus códigos de trânsito, entre aspas, aqui, né? Então, se Deus, por um acaso, julgasse alguém fora disso, com certeza ele seria injusto, mas o nosso Deus é um Deus de justiça, e a base do seu trono é de justiça. Então, ele jamais vai julgar alguém se essa infração de trânsito não estiver no código de trânsito de Deus. Seguindo essa ilustração para a gente entender o fio da meada. Peguei só. Tem uma passagem, eu não vou me lembrar, alguns citam até, né? Que, por exemplo, antes não tivesse conhecido a palavra, por ser condenado ou julgado por ela. Certo? Então, por exemplo, se alguém não conheceu a palavra, não teve acesso à palavra, ele não tem como ser julgado por essa. Volta lá a nosso exemplo do Código de Trânsito. Certo, pastor Vitor? Ou não? Porque se não conheceu, eu não tenho como ser condenado por algo que eu não conhecia. Eu não sabia da lei. Vamos dizer que é a lei, né? A minha posição acerca de todo esse conteúdo é muito simples. Deus, ele é onisciente, onipotente. Nós queremos, muitas vezes, assumir nessas discussões o papel, o lugar de Deus, em dizer se a pessoa será salva ou não. Não nos cabe julgar. Perfeito. Não nos cabe. Quem é o juiz é o Senhor, né? Então, assim, a pessoa vai para o inferno, vai para o céu. Não sou eu, sabe? E quem sou eu também para afirmar categoricamente que aquela pessoa nunca ouviu o Evangelho? Sabe? É muito vago, é trabalhar nas sombras, na incerteza. Deuteronômio 29:29 nos diz que Deus encobriu algumas coisas de nós e outras ele revelou. As que ele revelou, beleza, nós temos acesso, conhecimento, estudo, lindo. Mas outras ele preferiu, na sua soberania, ocultar, não revelar a nós meros mortais. Então, não sabemos. E eu não posso dizer, você é salvo, você não é... É a mesma ideia da igreja invisível. Eu não sei quem faz parte da igreja invisível. Eu reconheço, obviamente, os frutos. E aí eu tenho indicativos e etc. Mas não sou eu o juiz. E não posso, de forma alguma, assumir esse papel, essa função. O pastor Guilherme ia citar Tem um versículo que fala bem claramente sobre essa pergunta, né? Os que nunca ouviram o Evangelho... Como que o que a Bíblia fala sobre isso daí, né? Sobre uma pessoa que nunca conheceu a palavra de Deus. E o texto está em Romanos capítulo 2, verso 12, que fala assim: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Veja, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Ou seja, mesmo que alguém argumentasse que nunca ouviu falar da existência do verdadeiro Deus, do verdadeiro Evangelho, da mensagem de salvação, e se houvesse a possibilidade de alguém ser absolvido dessa condenação pela sua própria conduta, ainda assim essa pessoa seria condenada. Porque não há ninguém perfeito, não há nenhum justo. Todos que nasceram depois de Adão não são justos. Nós precisamos de um justificador. Sim. E esse justificador é a pessoa de Jesus Cristo. O Deus que se fez carne e padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos para a remissão dos nossos pecados. Então veja que não há um justo. Todos os que vão para o céu são os que foram justificados por Jesus Cristo. Ou seja, Romanos capítulo 5, verso 1 fala que somos justificados pela fé em Jesus Cristo. E aí temos paz para com Deus. Então se a pessoa fala, eu nunca ouvi o Evangelho, eu não tive acesso à palavra, à mensagem de salvação, ainda assim essa pessoa não conseguiria se justificar perante Deus, porque em dado momento da sua vida ela tropeçou, ela falhou, ela caiu, ela tropeçou. Não tem justificativa diante de Deus no seu julgamento. Porque o julgamento do Senhor, eu volto a repetir, é reto. A base do trono de Deus se chama justiça. Então, mas, por exemplo,
Os índios que foram colonizados, até então eles não sabiam de Jesus. Depois que os portugueses chegaram aqui, com os jesuítas, tal, e depois vieram os protestantes. Mas antes dessa galerinha chegar, esses índios tinham um deus, ou vários deuses, uma cultura deles. Nunca ouviram desse Deus. É isso que o pastor está querendo dizer, que independente deles terem ouvido ou não, o pastor Vitor citou, é muito difícil para a gente julgar porque nós somos Deus, né? Mas essas pessoas não terão salvação? Paulo continua respondendo aqui, ainda no capítulo 2 de Romanos, verso 14 e 15, falando: porque quando os gentios que não têm lei, ou seja, não tem a palavra de Deus ali para os reger, porquanto os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei. Olha o que a palavra diz, como é magnífico a palavra de Deus. Fazem naturalmente as coisas da lei, não tendo eles a lei para si mesmos, ou veja, os quais mostraram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então veja, a lei de Deus foi escrita no coração do homem. Então, lá no foro íntimo, o homem sabe o que é certo e o que é errado moralmente. Por exemplo, você pega uma pessoa que nunca teve acesso ao evangelho, exemplo, assim, eu acho que é impossível, né? Porque Paulo fala aos Colossenses capítulo 1, verso 23, na parte D do verso, que na época dele, o evangelho já havia sido pregado a toda criatura debaixo do céu. Colossenses capítulo 1, verso 23, a parte C ou D do verso. Então veja, eu acho que é impossível, né? Mas vejamos, alguém que não teve acesso, um exemplo, né? Atípico. A pessoa não consegue encontrar justificativas porque a lei de Deus está no seu coração. E se você perguntar para essa pessoa, você pegar alguma coisa que não é sua, é certo ou é errado? Ela vai falar que é errado. Mas espera aí, de onde vem a ideia que furtar é errado? Essa referência. É a ideia da lei de Deus nos corações dos homens. Né? Então veja que as pessoas elas transgridem essa lei mesmo sabendo que é errado pela sua própria natureza que é inclinada ao pecado, mas ela rouba sabendo que é errado roubar, ela mata sabendo que é errado matar. Por quê? Porque a lei de Deus está no homem. Então a consciência do homem testifica realmente o que é certo, o que é errado, moralmente falando. Sim. Aqui caminhando já para a parte final, então nós podemos entender assim, eu acredito que nesse mundão, o apóstolo Paulo está falando assim, que o evangelho foi pregado, mas nós estamos falando de uma região que ainda, né, nós estamos falando ali de Jerusalém, daquela região de Jericó, nós estamos falando do Oriente Médio, estamos falando de um trecho da África, nós não estamos falando das Américas, por exemplo. A América não existia. Então, não, mas é aí que eu estou chegando. Entre aspas. Sim, ela não existia. Ela não existia. Então é como eu disse. Então, como eu disse, é o que eu estou falando. Por exemplo, a América não existia. Ela estava aqui, com a sua galerinha aqui, no meio do mato aqui e tal. Ela não existia. Está aqui. O apóstolo Paulo está falando dos céus, estamos África, enfim. Está aqui. Não tiveram acesso. É isso que eu estou. Então, eu posso entender, dentro do que o pastor falou, do que vocês estão comentando, que essa galera que está aqui, nas Américas, no norte ou do sul ou central, elas não tiveram acesso. Elas vão ser julgadas pela lei delas com esse Deus. Não é a lei própria delas. A consciência. Exato. E aí segue. Então, é a moralidade que Deus imprimiu no coração do homem. Sim. Então, assim, ele está agindo, está vivendo a vida dele, de acordo com os códigos culturais dele, mas ele sabe o que é certo, o que é certo, o que é errado. E ainda que a lei cultural dele venha infringir a lei de Deus, no fórum íntimo do seu coração ele vai saber que ele está transgredindo. Sim. Então, é aí que eu quero chegar agora, com vocês. Agora, só para completar aqui o verso que nós havíamos falado de Colossenses 1, 23, diz assim: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, veja a parte D, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, sou feito ministro.
Então veja, alguns dizem que isso aqui é num sentido figurado. Eu já vejo, mas eu consigo entender aqui pela missão que Paulo havia feito e cumprido nessa parte, nesse período da sua vida. Ele já tinha pregado em várias nações. Né? Ali ele desceu a Ásia Menor, ele foi para diversas regiões anunciando as grandezas do evangelho da salvação. Então, eu entendo aqui que na época de Paulo, o evangelho já tinha se espalhado de tal forma que todos os homens ouviram, conheceram, escutaram a mensagem do evangelho. E agora eu vejo que isso muito mais, porque a gente consegue falar com as pessoas do Japão instantaneamente. Sim. Então, através do meio de comunicação, eu vejo que a mensagem também está sendo pregada, anunciada, divulgada, e eu não consigo enxergar um povo sobre o planeta Terra, né, sobre o planeta Terra, que ainda não tenha escutado sobre Jesus Cristo, o único Salvador. Só uma consideração finais do pastor aqui. E para deixar no ar para a gente refletir. A nossa história, ela tem um viés eurocêntrico. Sim. Ou seja, se um país da Europa não descobriu, não chegou, não disse, isso aqui é meu, ou, dizendo de outra forma, se ele chegava em uma região que não tinha escrita, eles consideravam aquele povo sem cultura. Olha só que bizarro, que absurdo. Quem disse então que a América não existia e que de repente o Evangelho sim chegou às Américas através de outros povos? Entende? Fica no ar, né? Porque, não tem registro, não tem relato. Não tem. E é porque não tem relato, não existiu, não aconteceu? Sim. Nós temos uma informação só dos portugueses, holandeses, aqueles que vieram, os franceses, né? Uma visão eurocêntrica, né? Mas assim, a gente pode chegar num consenso que, mesmo que não tenha ouvido falar do Evangelho, ela pode ser julgada por causa da sua cultura, por causa do certo ou do errado, da sua consciência. Certo? Mais alguma coisa, pastor Guilherme? É isso aí, galera. O STF vai ficando por aqui. Não deixe de se inscrever, curtir. E até um próximo vídeo, porque o conhecimento te liberta.